Vocês abrirem a Bíblia em Hebreus, capítulo 12, onde eu vou estar lendo o versículo 1 e 2 e os irmãos acompanham. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Feche os seus olhos, queridos. Senhor, é a tua palavra, Pai, e aqui eu estou, Senhor, como um vaso, ó Deus, nas tuas mãos. Pai, usa-me, Senhor, da forma que o Senhor quiser neste instante. Pai, fala ao coração dos teus servos, ó Deus, e que em nome de Jesus as palavras, Senhor, que forem faladas aqui venham ser semeadas em cada coração e venham dar frutos, ó Pai. Frutos 100 por 1. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Essa epístola, cujo autor nós não sabemos exatamente ao certo, pois há controvérsias entre Paulo, Barnabé, Apolo, Lucas, Felipe e outros, trata principalmente da absoluta supremacia de Cristo sobre tudo e da necessidade de perseverar na carreira cristã. O escritor aqui, ele começa comparando a sua vida como uma corrida de longa distância. E ele diz que os corredores, ou seja, eu e você, nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Algumas pessoas dizem que essa nuvem de testemunhas são as pessoas que estão ao nosso redor e que veem os nossos atos, as nossas ações e as julgam. Mas eu quero dizer essa noite que essa grande nuvem de testemunha representa os heróis da fé. Homens e mulheres de Deus que passaram durante a história e foram marcados na palavra de Deus porque confiaram, correram a carreira que Deus lhe havia proposto e foram até o fim. Eu quero citar essa noite Abraão, Esté, Pedro, Paulo, Ruth e tantos outros que nós vemos no decorrer da Bíblia. Eu não quero falar de espectadores que olham a nossa vida ao nosso redor, mas eu quero falar de pessoas que deram testemunho pelo seu exemplo. Mas para continuar essa palavra, eu quero dividir esses dois versículos em 5 pontos chaves que marcam essa mensagem. E o primeiro é o pecado. Em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Dia após dia, mês após mês, ano após ano, nós passamos uma constante luta, tentando vencer o pecado que fica batendo sempre a nossa porta, tentando nos fazer cair, tentando nos fazer fraquejar, tropeçar e às vezes esquecer que o importante é que Deus cresça nas nossas vidas e que eu e você diminua. O importante é ouvir Deus falar e simplesmente obedecer. Mas mesmo assim, em alguns momentos nós achamos que nós podemos fazer algo para resolver, que nós somos bons o suficiente para tentar passar por certos obstáculos sozinhos. E é quando simplesmente caímos, pois nós não ouvimos a voz de Deus. O pecado, querido, é aquilo que realmente nos atrapalha e nós precisamos nos desvencilhar dele a cada dia para conseguir correr essa carreira que nos foi proposta. O segundo ponto é o peso. Surge um jugo sobre as nossas costas e este jugo é resultante do pecado cometido e faz com que nós cometamos talvez um pecado ainda maior. E quando eu digo um pecado ainda maior é porque esse pecado ele nos afasta das bênçãos de Deus, da comunhão com o Pai e mata por completo a nossa vida espiritual. E eu estou falando do pecado da incredulidade. O crente, quando ele está pecando a ponto de carregar um jugo sobre as suas costas, ele não tem força para buscar. E aí, se ele não consegue buscar, a fé começa a desfalecer, a vida espiritual começa a desmoronar e o peso a se carregar ele vai aumentando. Mas eu tenho uma ótima notícia para mim e para você, que até o irmão Wilson já citou aqui, que está lá em Mateus 11:28 ao 30. O Senhor chama você para deixar o seu jugo e o seu fardo sobre ele, porque ele quer te dar um jugo, um fardo leve, suave, ao qual você
você não precise tropeçar para carregar. Então, se você errou, você não precisa sofrer sozinho. Volte atrás, porque ainda é tempo de recomeçar. E o Senhor te chama essa noite para rever os seus conceitos, olhar para dentro de si mesmo, ver aquilo que tem te atrapalhado a fazer a vontade do Senhor e entregar essa situação para que Ele possa mudar o quadro da sua vida. O terceiro ponto aqui é a proposta. Deus te faz uma proposta. Ele coloca nas suas mãos a proposta de correr a maior corrida da sua vida. Uma corrida de longa distância, mas é algo que é só para vencedor. O caminho não é fácil, porque se nós pensarmos que é fácil, nós voltamos a errar, nós voltamos lá no primeiro ponto. O caminho não é fácil, é tortuoso, é cheio de espinhos. Mas desde o ventre da sua mãe, querido, Deus te escolheu. Aleluia. Deus te chamou pelo nome para que você hoje estivesse aqui escutando essa palavra e ouvisse Deus falar que Ele é contigo e que você vai conseguir chegar até o fim dessa carreira. O quarto ponto é a perseverança. Em Mateus 28, 20.